Olá, pessoas! Estamos começando mais um Lab Show, o podcast do Lab 365, onde a gente fala de assuntos transversais à programação. Já pega a pipoca, a tua bebida, tudo mais, para sentar aí e aproveitar mais um episódio do Lab Show. Se tu tá no trânsito, ouvindo pelo Spotify, calma, segue aí nos ouvindo e dirigindo, depois tu pega e dá a curtida. Falando em curtida, se tu tá no YouTube, já curte, comenta, compartilha, manda pro amigo, manda para todo mundo, que quanto mais pessoas a gente alcançar com este conteúdo, melhor. O sistema vai entender que o conteúdo é relevante para ti, vai te trazer mais conteúdos do tipo e também tu vai estar ajudando outras pessoas e enviando para outras pessoas. Então não esquece, porque hoje o convidado é mais que especial e ele é mais personal tech do que qualquer um de nós. Olá, André, boa tarde, boa noite, não sabemos que horas o pessoal está nos vendo, como é que você está? Fala, César, tudo tranquilo, prazer estar aqui. Você dizer que é um convidado especial, rapaz, eu não sei, olha, mas só por ter esses negócios aqui coloridos, uma água aqui, eu realmente estou me sentindo especial hoje. Essa é aquela água que vem numa garrafa de vidro que custa bem caro. Ah, é? Uhum. Tem até tem uma história, né, dessa água também, né? Ela vem lá de uma montanha, assim. Então acho que eu vou até tomar. Pode tomar. Vou tomar. E as balas é só pra ti. A gente nunca usa isso aqui, mas aí, como tu veio, a gente comprou bala pra ti também. Então vou até pegar uma bala depois pra mim também. Fica à vontade. A azul é a melhor que tem. Show. Mas, André, a gente, né, conversou ali contigo e te convidou e tu super topou vir conversar com a gente. E a galera já deve estar se perguntando o que a gente vai conversar hoje, tá? Eu tenho aquele spoiler para dar para a galera que a gente vai falar sobre inovação e o futuro do trabalho. Mas enquanto o pessoal vai já imaginando o que a gente vai falar e colocando também aqui nos comentários, né, sobre o que a gente vai falar, eu queria que tu se apresentasse, que a galera conhecesse um pouquinho mais de ti, que tu falasse também do teu trabalho nas mídias sociais, para a galera também te seguir. Fica à vontade. Com certeza. Olha, eu já sei que, como a gente está falando sobre um bate-papo de tecnologia, inovação, o futuro do trabalho, podia começar logo falando um pouco, né, do meu currículo nessa área, mas eu vou logo falar algumas curiosidades. Fala lá. Vou tomar água da garrafa, cara. Nesse estúdio aqui, gente, eu tava imaginando já alguns instrumentos aqui, porque por curiosidade eu toco bateria, sabe? E aí agora me deu até vontade aqui, quem sabe um dia a gente faz um lab show com os instrumentos aqui, né? Eu sei que tem o pessoal da Tech que toca também, quem sabe a gente faz um lab show mesmo, né? Com instrumentos tocando. Lab show musical? Lab show musical. Mas o editor pode colocar uma bateria, pode colocar batendo bateria. Pode. Já coloca aí uma bateria, já curiosidade, eu gosto de tocar bateria, toco bateria também, mas também atuo aí na área de tecnologia há 16 anos, fazendo software, tudo. 16 anos é a minha idade? 16 anos? Aham. É quase isso. Tem 18, né, César? É? 18, né? Tem cara de 18. Eu sei. Todo mundo fala isso. 18 anos que mora em Florianópolis, né? Uhum. Mas eu trabalho aí na área de desenvolvimento de software há 16 anos e nesses 16 anos, eu já passei assim por meio que todas as áreas na área de software. Então, eu já trabalhei na parte de análise de requisitos, gestão de projetos, comecei programando, então meio que já passei por todas as áreas. E aí, depois já tá cansado de ficar só fazendo software, aplicativo, eu resolvi ir para a área de inovação. Então, tem mais ou menos aí 4 anos que eu estou na área de inovação. E meio que hoje eu tenho uma visão meio que híbrida, assim. Então, eu sou, digamos, Tech Innovation. Trabalho com tecnologia, ou seja, na área de software também, mas com uma visão de inovação. Sou casado, tenho um cachorro, sei que tu tem cachorro também, gosto de cachorro. Então, eu acho que um pouquinho sobre mim, senão eu vou me empolgar aqui, que eu gosto de falar bastante. Então, a gente tem bastante coisa para falar aí, né? Então... Mas é isso mesmo. A minha trilha mais ou menos é parecida com a tua, sabe? Eu comecei mais só que na eletrônica, aí depois eu fui para a parte do software e hoje também já cansei um pouco de programar e faço um pouco de cada coisa, né? E interessante bater um papo contigo para a gente falar sobre inovação. Mas, André, além dessa parte de inovação, de tecnologia, de programação, a gente sabe também que tu já atuou com transformação digital, design thinking e outras coisas, certo? Sim. Cara, na verdade, até curiosidade. Quando eu fiz faculdade, eu comecei fazendo a faculdade de Sistemas de Informação e Design.
design de produto, inclusive. Porque na minha cidade não tinha design gráfico, que era o que eu realmente queria, era design de produto. Se quem quisesse fazer design, tinha que fazer design gráfico, design de produto. E aí eu estava tentando fazer as duas faculdades, né, sistema de informação, na área de computação, no caso, e design de produto. Só que estava meio pesado. Eu falei, cara, não, vou ficar só em um curso, negócio de fazer 2 cursos, meio loucura. Eu sei que tem gente que faz até, mas eu falei, não, esse negócio de fazer 2 não é para mim. E aí eu cheguei com um professor de design e perguntei para ele, olha, eu não estou conseguindo fazer os 2 cursos, eu quero focar só em um. Tu tens uma sugestão de qual curso eu me mantenho? Eu jurava que ele ia falar para eu ficar em design, né? Eu professor de design. E aí ele falou um negócio muito interessante. Ele falou, olha, se tem uma coisa que eu queria ter aprendido na vida, para não ficar refém da galera de programação, era programar. Então, se eu pudesse te dar uma dica, fica em sistema de informação, aprende a programar, depois tu volta para design. Mas e será que ele não queria a TV longe do design? Eu não sei, olha, essa aí agora vai ficar uma pergunta. Se de repente ele assistir esse podcast, eu não sei. Professor, se está assistindo aí, responde pra gente. E aproveitando que a galera já está interagindo nos comentários, eu quero que o pessoal deixe nos comentários se quer o André novamente falando sobre design thinking em algum outro conteúdo aí que ele manja. Mas, André, voltando para o nosso tópico, né, principal dessa nossa conversa, que é a parte de inovação tecnológica, eu acho que a gente poderia pegar a galera que está iniciando em programação e tudo mais e explicar para eles o que é a inovação tecnológica e o que seria um produto inovador. Um iPhone é um produto inovador? O que é um produto inovador? Bom, acho que para a gente responder essa pergunta, o primeiro passo é o que é inovação. E, cara, uma coisa que acontece muito, quando a gente fala de inovação, todo mundo pensa numa coisa assim absurda, né? Mirabolante, mirabolante, aquela ideia muito diferente e tal. E inovação, quando tu pega o conceito, tu tem basicamente ali a inovação que a gente fala disruptiva, que é essa mirabolante. Por exemplo, energia elétrica. Cara, energia elétrica é disruptivo, foi um negócio que abriu diversas possibilidades. E pra gente é normal. Gente é normal hoje em dia, mas quanta coisa não existiria, não funcionaria se não tivesse energia elétrica. Internet, mesma coisa. Isso é inovação disruptiva. Agora tem o outro lado da inovação que é incremental, que é basicamente você trazer um olhar diferente, trazer uma forma diferente de resolver um problema que já existe ali na empresa, na nossa sociedade, que já tem inclusive uma solução, mas que você de repente traz uma solução melhorada. Esse tipo de inovação é, inclusive, o mais comum. E é aí que está, quando a gente fala de inovação tecnológica, eu acho que é aí que está uma grande desmistificação que a gente pode fazer. Então, tem inovação tecnológica disruptiva, tipo a internet, que agora todo mundo falando de inteligência artificial. O que inteligência artificial vai permitir com que a gente faça na sociedade? Muita coisa. Mas também tem inovação tecnológica incremental. Você criou um aplicativo para exibir os eventos da cidade, o que está acontecendo, e não tinha um serviço tão eficiente para fazer isso. Naquela cidade. Naquela cidade, naquele contexto. Então, inovação tecnológica é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Toda vez que você traz a tecnologia para resolver um problema de uma forma eficiente, você está promovendo inovação tecnológica. Então, um produto inovador pode ser qualquer coisa, desde que você, digamos assim, quebre um ciclo que estava acontecendo, trazendo tecnologia e fazendo algo diferente, a grosso modo. Não sei se eu acertei ou não. Exatamente. Por exemplo, pegar o celular aí como um exemplo, hoje em dia a gente faz praticamente tudo pelo celular. E apesar de ainda existirem câmeras, né, digitais, profissionais, normalmente até usado mais por um contexto profissional, né? Aqui, por exemplo, agora nesse estúdio tem umas câmeras profissionais, né, captando a gente. Eu queria que eles gravassem com o Moto G. Pois é, né? Mas eles não quiseram. Não quiseram gravar com o Moto G. Não. Pois já dá, né, com o Moto G. Podia. Mas a verdade é que, o celular, por exemplo, a gente consegue com o celular resolver o problema ou a necessidade de tirar fotos de uma forma mais prática, mas claro, também tem limitações, né? Para uma captação profissional, os profissionais vão preferir uma máquina digital. Então, a inovação tecnológica é a gente resolver problemas usando a tecnologia, seja de uma forma disruptiva ou seja de uma forma incremental, ou seja, uma melhoria em algo que já existia. E por que essa inovação é tão importante para a nossa sociedade? A gente conseguiria caminhar sem a inovação? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque a inovação, tu até comentaste isso agora em relação à energia elétrica, né? A energia elétrica a gente não para. Na verdade, eu vou falar da internet, que é mais legal. A internet está funcionando, está lá, e a gente não questiona. Ela está lá. Agora para de funcionar.
Ou então, se tu tiver sem o 3G, não tiver um Wi-Fi ali, aí tu vai sentir que a internet... Então, assim, a inovação, ela acaba fazendo parte do nosso dia a dia e a gente não percebe. Mas quando a gente olha para a história, quando a gente olha para trás e a gente vê o quanto de facilidades que a gente passa a ter na vida por conta da inovação, aí a gente consegue ver o impacto que ela tem na nossa sociedade. Sabe que eu tenho irmãos novos, eu falo irmãos, né? É um casalzinho de gêmeos, eles têm 8 anos. E é engraçado porque eles já nasceram nessa era que poxa, a gente tem televisão, com Netflix, com YouTube, internet, energia elétrica e tudo mais. Só que é engraçado o choque de realidade, né? Que tu comentou da internet. Que eu falo, poxa, no meu tempo, sabe o que era o meu Netflix? Era a Blockbuster, né? Que tinha na minha locadora. Então, e é louco, eu disse assim... Ô, cara, tu não tem 18 anos, então... Tenho. Tem, é que eu via coisa com bem... viu no YouTube já, né? Eu vi como era, né? Mas enfim, a gente ia até uma locadora, pegava um filme, levava pra casa e torcia pro filme ser bom. E hoje não, cara, hoje a gente tem um catálogo na frente, né? E aí, como a coisa evoluiu... Cara, inclusive, eu tô falando disso, eu lembrei de uma história curiosa que uma vez eu ouvi, que a filha de um rapaz lá, ela... acho que 2 anos de idade, mais ou menos. E aí ela tava com uma revista e ela jogou a revista assim com tudo, ficou chateada com alguma coisa. Aí quando ele percebeu, antes dela jogar a revista, ela tava fazendo assim com a revista. Aí ele foi falar com ela tava mexendo na revista. Achou que era um tablet, cara, e não tava funcionando. Mas... Então, para te ver assim, né, como que essa nova geração, ela já nasce interagindo com a tecnologia e tendo um olhar diferente do nosso. E como isso ainda vai ampliar para frente? Cara, imagina com a inteligência artificial, tanto de coisa que vai ser diferente como as pessoas fazem que a gente não consegue nem imaginar agora. O que tu acha que pode ser uma escalada, por exemplo, assim, porque a gente estava bem tranquilo no nosso canto, um belo dia, ChatGPT, e tu olha, nossa, olha o que dá para fazer com isso aqui. E aí muitas outras coisas começaram, aplicativo. A gente tem um aplicativo aqui que a gente legenda todos esses vídeos em segundos, minutos, né? O que tu acha que pode vir de inovação para frente? Cara, com a IA, né? Assim, tem muitas possibilidades, mas eu tenho uma visão sobre isso um pouco, assim, de uma certa forma diferente, assim, eu tenho um olhar um pouco mais crítico sobre isso. Que assim, o ChatGPT, por exemplo, né, que é uma inteligência artificial generativa, que basicamente tu consegue interagir com ele, fazer perguntas e ele te dá respostas como se fosse um ser humano e tal. Um dia desse eu estava pensando sobre isso. Eu falei, cara, a gente tem dificuldade de comunicação na nossa sociedade, né? Não é fácil se comunicar, né? Nem todo mundo consegue se comunicar, né? Isso é um problema de várias empresas. E aí tu para pensar, o que tu tem que fazer para o ChatGPT, por exemplo, uma IA generativa, te dar um resultado bom? Tu tem que conseguir te comunicar, tem que chegar lá e fazer uma pergunta. Se a pergunta não for boa, ele não vai te dar uma resposta boa. Às vezes eu vou interagir com o ChatGPT, eu não pergunto direito, eu saio de lá chateado, porque não era exatamente o que eu queria. Então, o que eu penso 2 coisas, basicamente. A primeira é, a interação do ser humano com a inteligência artificial, por exemplo, ela vai perpassar por algumas habilidades que sem inteligência artificial, a pessoa ela já precisa ter para fazer outras atividades. E se ela não tiver aquela habilidade muito bem treinada, muito bem definida, talvez ela também não consiga extrair o máximo da inteligência artificial. E tem uma outra questão também, que é a viabilidade econômica, que eu chamo. Cara, hoje dá para fazer muita coisa já com a tecnologia, né? A gente que atua na área, trabalha na área, a gente vê o tanto de possibilidades que tem. Mas a gente mesmo assim, por exemplo, a gente que atua na área, vou dar um exemplo meu, às vezes eu fico pensando, o que de novo eu posso fazer? E aí é tanta coisa que eu fico estagnado. Não sei se isso acontece também. Isso aí que tu tá falando, eu acho que tem muito a ver com o lance também da infoxicação, né? Tipo, a gente tem muita informação, tem tanta... Cara, às vezes eu tô ali na frente do meu computador trabalhando, uma coisa que eu costumo fazer muito eu tô com um monte de aba aberta do navegador. Cara, quando eu já não, deu um bug ali, eu já não sei mais o que fazer, eu pego, fecho todas as abas e começo a fazer o trabalho de novo. Onde é que eu parei? Eu vou, abro e tal. Porque é muita coisa que fica disponível pra gente ao mesmo tempo. Então, isso acontece comigo também. Mas assim, eu vejo, só fechando esse tema, César, eu vejo assim que a inteligência artificial, ela vai proporcionar uma possibilidade
de tanto a gente ter mais agilidade como a gente faz determinadas coisas e ter um potencial criativo muito maior. Tipo, eu tiro, por exemplo, a minha esposa, um dia desse, estava conversando com ela, ela falou um negócio, cara, que eu fiquei, caramba, eu não tinha pensado nisso. Por exemplo, ela, com a inteligência artificial, ela falou, olha, agora eu estou começando a conseguir ser um pouco mais design, que eu sempre tive algumas dificuldades e, tipo, a inteligência artificial está tornando o meu trabalho possível. É como se ela fosse inclusiva. Aí eu fiquei pensando e falei, caramba, realmente, tipo, ela vai facilitar com que algumas pessoas consigam fazer coisas que antes elas não conseguiriam. Só conseguia fazer quem tinha aquele conhecimento. Então, pensa em relação a isso e, tipo, o número de coisas que a gente pode fazer com isso. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo que a inteligência artificial, para ela ser implantada na sua totalidade, tem uma questão também de viabilidade econômica. Ou seja, cara, pode criar um robô que substitua, por exemplo, o trabalho de um barbeiro, uma pessoa que trabalha ali cortando cabelo. Mas, pô, quanto vai custar isso? Será que eu vou ter uma viabilidade econômica para fazer isso? Então, assim, a inteligência artificial vai poder fazer muita coisa realmente, coisas que realmente a gente pode até pensar, caramba, eu posso até ser substituído. Mas o fato é, economicamente vai ser viável? Faz sentido implantar aquilo ali? Então, acho que tem essa questão também. A inteligência artificial, ela, por mais que tenha possibilidade de fazer muitas coisas, nem tudo necessariamente vai ser implementado porque tem essa questão da viabilidade econômica. Mas uma coisa é certa, ela vai trazer muita inclusão. Porque as pessoas que não conseguiam fazer determinadas coisas, por déficit mesmo de conhecimento daquilo, com a inteligência artificial, elas vão conseguir. E eu vejo até, te complementando, questão de inclusão para quem tem alguma deficiência. Por exemplo, pensa uma pessoa que é cega. Esse tempo a gente até conversou com o Guido, que é professor nosso, que ele é cego, né? Ele é deficiente visual, ele é cego. E aí ele estava trazendo um dado de que apenas, acho que se eu não me engano, 2%, me corrijam aqui nos comentários se eu estou errado, mas se não me engano, 2% dos sites brasileiros que tem uma acessibilidade em que ele consegue acessar. Ou seja, de todos os sites, 2% ele consegue acessar. Mas agora, com essas ferramentas de inteligência artificial, elas conseguem olhar para um site, mesmo que não esteja adaptado para acessibilidade, e ele consegue, através disso, consumir o conteúdo daquele site. Entende? Então, além dessa inclusão, né, de pessoas aprendendo outras coisas, a gente tem a inclusão de quem tem algum problema e que vai se beneficiar, né? Com certeza. E já que tu falaste desse ponto, cara, a inteligência artificial, por exemplo, aplicada na área de saúde, o resultado também é incrível. Pensa a velocidade que a ciência vai ter para... Porque, basicamente, por exemplo, quando vão se produzir remédios ou experimentos para a criação de vacina, antigamente tu tinha que ir para o laboratório, fazer experimentos e passar aí alguns bons meses e anos até tu chegar no resultado que tu diz assim, pô, agora é mais confiável. Agora tu pense a inteligência artificial com o poder computacional fazendo várias simulações em instantes para dar uma probabilidade. Cara, 98% de chance desse remédio realmente ser efetivo. Então, assim, para cura de doenças, cara, para resolver problemas críticos assim da sociedade que a gente até tem um caminho, mas levaria muitos anos para conseguir chegar na resposta, a inteligência artificial vai acelerar pra caramba também. Então, ao mesmo tempo que tem alguns questionamentos, eu também vejo que tem muita coisa boa para acontecer pela frente. E até vai uma pergunta bem difícil de responder. Pô, vamos lá. O que tu vê daqui a, sei lá, 5, 10 anos, esse avanço, essa inovação? Como é que tu imagina o nosso mundo daqui a 5, 10 anos? A gente está em 23, 2028. Cara, esses dias eu até estava assistindo, vou entregar minha idade também, mas estava assistindo De Volta para o Futuro. Mas tu não tinha 20? 20 na Tech. Mas eu estava assistindo lá o De Volta para o Futuro, o 2, né? Porque foram 3, né? O 2. Eu nunca ouvi me contar. Nossa, já assistiu? Não, assistiu, da tua época também. E aí é quando o McFly lá, ele vai para o futuro, né? No primeiro ele vai para o passado, aí no 2 ele vai para o futuro. E aí o futuro é 2015. Cara, é muito interessante porque eu acredito que a direção do filme e tudo deve ter estudado bastante para responder uma pergunta parecida como tu fez agora para mim. Tipo, eles tentaram imaginar como seria o futuro em 2015. E eu até aconselho quem está assistindo aí, se quiser assistir o De Volta para o Futuro 2, vai ser um estudo interessante.
Porque algumas coisas que eles imaginaram, cara, realmente, assim, aconteceu. E algumas coisas a gente agora, em 2023, olhando para um filme que estava simulando 2015, a gente olha, caramba, isso não tem nada a ver. Por exemplo, tem um tênis lá que o McFly usa que o cadarço amarra sozinho e Sabe tal. que tem esse tênis? Não, tem, a Nike até lançou, né, e tal, lá com o protótipo. Mas é aquele lance que eu falei da... O skate que É, o voa. skate que voa. Mas é aquela coisa que eu falei da viabilidade econômica. Tipo, imagina quanto seria, né, pra gente, consumidor final, um tênis desse que se amarra sozinho. Ou skate que sai por aí voando. Então, assim, sinceramente, cara, se eu pudesse responder essa pergunta pensando só do ponto de vista tecnológico, cara, dá pra fazer muita coisa. Tipo, substituir muito ser humano por robô mesmo, muita atividade sendo feita pela computação e tal. Só que aí tem dois aspectos. Da viabilidade econômica que eu falei e um outro. Aí eu acho que a gente pode até falar mais sobre isso também. Cara, quanto mais digital a gente se transforma, eu acho que a gente também vai sentindo saudade do natural. Eu já Eu sinto. tenho um saudosismo muito. Tenho uma saudade muito grande de algumas coisas. O digital, ele acaba cansando demais a gente às vezes, sabe? E eu acho que a pandemia também, ela mostrou isso pra gente, que, cara, a gente precisa se relacionar, sabe? Então, eu vejo que, até uma frase que eu tenho dito, assim, a inteligência é artificial, a gente não é. Então, quanto mais tecnológico a gente se torna, ao mesmo tempo que isso traz muita coisa bacana pra gente, mas a gente também vai se tornando um pouco meio que artificial em alguns aspectos. E eu acho que mesmo que a tecnologia e a inteligência artificial possa fazer muita coisa, a gente vai continuar sendo ser humano, natural, que tem coisas que a tecnologia não vai conseguir fazer. E a gente precisa preservar isso também. E é aí que está o diferencial, eu acho, sabe? Para as pessoas que vão trabalhar com inteligência artificial, mas elas vão ter um diferencial que a gente vai olhar e falar, não, cara, mas a gente precisa de mais pessoas assim. E sem contar que a inteligência artificial é feita por nós, né? Então a gente tem que dar a nossa cara e como vai utilizar. E até só voltando um pouco, retrocedendo, né? Tu falou do De Volta para o Futuro e eu lembrei do Jetsons. Você lembra do desenho? Que eles tinham uma videochamada, né? E aquilo é o que a gente tem hoje, né? Que hoje é normal, né? Eu ligo pra minha avó, ela com videochamada, ela bota no ouvido, mas Cara, uma vez o meu avô fez isso também, cara, mas tava falando com o celular aqui, assim, né? Aí pediu pra eu ajeitar e tal, mas é engraçado ver as gerações interagindo, né, cara? E não, e a gente tem que evoluir, né? A gente não vai poder parar com a inteligência artificial, tipo, ó, parem de fazer, ou parem de fazer outra coisa. A gente tem que evoluir junto e achar formas de colocar isso em prática e utilizar essas tecnologias, né? Essa inovação. E eu acho que aí vem um ponto-chave também, César, que já falando para quem está assistindo a gente, que eu acho que é muito importante, falando de futuro do trabalho e habilidades para o futuro. Cara, são duas habilidades que vão andar de mãos dadas, assim, são muito importantes. E isso é algo que, nessa era de inteligência artificial, vai ser imprescindível, que é aprender constantemente, isso todo mundo fala, só que tem um outro lado da moeda também, que é o desaprender. Então, assim, cara, a pergunta que tu fizeste para mim lá atrás foi, tipo, como tu imagina que o mundo vai ser daqui a 5 anos? E aí tem uma frase famosa no meio da inovação que a gente fala, a melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro. A gente pode até fazer várias previsões, mas eu acho que a melhor forma de se manter ativo daqui a 5 anos, com tantas transformações que a tecnologia vai trazer, é, de fato, aprender a desaprender e aprender de novo. Porque todas essas transformações, elas vão forçar a gente a lidar com coisas diferentes e a gente está o tempo todo se adaptando. Então, independente de como vai ser o futuro daqui a 5 anos, uma dica que eu poderia dar para todo mundo, inclusive para mim, sobre isso é: aprende a desconstruir. A gente, às vezes, é cheio de conceitos e crenças e coisas que a gente tem ali forte, mas quando a gente falar, principalmente de trabalho, as coisas vão mudar. Então, a gente vai ter que estar preparado para, opa, era assim antes, mas agora eu vou ter que fazer de um jeito diferente e eu vou ter que ir lá e aprender. E dito isso de falar de aprender e desaprender, como é que tu vê que vai ser o futuro do trabalho?
O futuro do trabalho, ele, de uma certa forma, até reflete um pouco do que a gente já viveu no passado, né? A gente não comenta muito de algumas profissões que elas definitivamente não existem, mas muitas profissões deixaram de existir quando a internet foi criada. Tu falaste ainda agora, por exemplo, com o saudosismo ali da locadora, né, e tal. Cara, locadora, um dia desse eu, por curiosidade, fui pesquisar ali no Google e tal, para saber se existia alguma locadora. Eu vi que, acho que até, não sei se aqui... Tem uma cidade no Brasil Tem uma cidade no Brasil que tem, né? Eu até vi, eu acho que mais fechou recentemente, que tinha uma ainda aqui em Santa Catarina, bem antiga. Mas assim, não existe mais. Então, assim como modelos de negócio deixaram de existir, profissões também, a primeira coisa que eu vejo é, cara, e é importante falar sobre isso, tem profissões que vão deixar de existir. Isso vai acontecer. Só que ao mesmo tempo, vão surgir novas profissões. Agora, isso muita gente está falando. Vão ter profissões que vão deixar de existir e vai ter profissões que vão existir. Mas eu acho que tem uma coisa que pouca gente está falando. E eu acho que isso é importante da gente também colocar. Que é, a gente, de certa forma, na nossa profissão, é como se a gente, dentro da nossa profissão, precisasse construir uma nova profissão. Então, por exemplo, a galera de social media está preocupado se o futuro vai ser dominado, o futuro da construção de conteúdo vai ser dominado pelas inteligências artificiais. A edição de vídeo, por exemplo, também, vejo muita gente falando, os plugins que têm saído aí dos programas de edição com inteligência artificial. O que o pessoal da edição aqui acha sobre esse assunto? Mas eu acho que o pessoal da edição vai tirar essa parte que eu tô falando. Eles estão prestando atenção aí. O que vocês acham? Alguém fala aí. Eu acho legal, assim, mas eu acho que o capital humano ali atrás ainda vai ser muito importante por algum tempo. Porque a gente coloca muita informação ali, né? Tipo, eu quero um vídeo isso. Aí ele corta, te manda um negocinho ali. Mas eu acho que a parte de motion ainda vai ficar bem atrasada. E é aí que eu coloco o X da questão. Eu acho que esse é um momento da gente realmente aprender não a defender as nossas funções, sabe? Tipo, eu faço isso e eu não quero que a máquina faça isso melhor do que eu vou tentar me aperfeiçoar, não. Não é o momento da gente defender as nossas funções. Esse que era o ponto. É o momento da gente saber defender o nosso lado diferente da tecnologia. O nosso lado realmente humano. Isso que ele falou é interessante porque, basicamente, o nosso trabalho ele vai passar a ser cada vez mais estratégico. Então, por exemplo, tem até um projeto que eu participei, cara, de introdução de inteligência artificial no âmbito jurídico. E era um projeto que a gente fez uma IA que ela, basicamente, ela lia vários resultados de milhões de processos, porque a gente tinha que ter bastante dado para a IA ter eficácia, né? Então, a gente lia como, né, as pessoas escreviam os resultados dos processos lá, que a gente chama de ementa, né, o termo técnico. E aí, essa IA, ela produzia uma ementa chamada ementa técnica, que basicamente era uma ementa que esse tribunal ele tinha esse processo de ter duas ementas, a ementa oficial e uma ementa técnica, que basicamente era uma ementa que tinha algumas palavras-chave e algumas coisas um pouco diferentes da ementa oficial, que era para facilitar a busca dos processos. Só que tinham pessoas que faziam esse trabalho. E a gente introduziu um projeto onde uma inteligência artificial passou a fazer. E quando a gente foi entregar o projeto, teve uma pessoa que trabalhava nesse setor que ela fez uma pergunta, cara, que agora é mais comum as pessoas falarem disso, mas na época, a gente estou falando de 5 anos atrás, não era tanto. O ChatGPT ainda não tinha sido lançado. E aí ele falou assim, mas e aí, eu vou perder meu trabalho? Eu vou perder meu emprego? E, cara, uma coisa que a gente mostrou para eles, mas é difícil, é uma adaptação, é que a IA não podia assumir a responsabilidade de que aquilo estava certo. Só que ela trazia uma velocidade absurda para o processo. E talvez o texto tivesse 80% adequado. Os outros 20% a pessoa ia ter que fazer. Exatamente o que tu falaste agora em relação à edição de vídeo. Então, uma coisa que eu diria vão existir profissões novas, algumas vão deixar de existir, mas a gente precisa também saber largar um pouco as nossas funções. Começar a olhar para o que a gente faz de uma maneira mais estratégica, que é o olhar humano. Então, a gente fortalecer esse olhar humano e saber que apertar parafuso, saber qual fio eu tenho que cortar tem muito valor, a gente começa a parar de brigar com que a máquina pode ser melhor e fazer mais rápido e começar a ser mais estratégico. Então, eu acho que o nosso trabalho vai passar a ser cada vez mais estratégico e menos operacional. Ou seja, é saber o que ficou bom, é saber o que não ficou bom,
É saber os 80% que a IA acertou e os 20% que ela não acertou. É saber... Aí só para fechar essa parte que eu vou viajar, mas eu acho que fica à vontade. que esse assunto eu me empolgo também. É que assim, a IA, ela se baseia em um modelo estatístico. Então, até recentemente eu lancei esse vídeo lá nas redes sociais, até quem quiser segue lá, @personaltech. E aí eu fiz um vídeo falando sobre como funciona essa IA generativa e a estatística que tem por trás. Então, basicamente, para escrever os textos, a IA, ela analisa uma série de textos, né? Ela já fez isso no processo de treinamento, né? E ela consegue entender qual é o texto que ela vai escrever que tem a maior probabilidade de estar certo mediante a pergunta que eu fiz. Então, cara, é aquela coisa, se ela acertar 90%, ela ainda está 10% errada. E aí, nesse vídeo eu até coloquei que tem 2 tipos de pessoas que tem que ter cuidado para usar o ChatGPT, né? Os mal intencionados, tem gente mal intencionada usando, né? E os mal informados. Porque aí que está o ponto, mal informado. Qual é a questão? A gente, como ser humano, precisa ter a capacidade de saber avaliar. E aí tem uma coisa fundamental que eu coloco aqui, cara. Nós, como seres humanos, a gente tem capacidade, e a um custo muito baixo, de capturar uma série de dados. Só que para isso, a gente precisa sair de casa. Eu preciso conversar com pessoas, eu preciso ir em eventos, eu preciso ir em um monte de lugar, olhar, ouvir. Eu preciso interagir com o mundo. Quando eu faço isso, o que eu estou capturando ali como ser humano? Dados. O que uma inteligência artificial precisa para ser cada vez mais assertiva? Dados. Só que capturar dados é muito caro. A OpenAI lá por trás do ChatGPT, ela queima milhões de dólares por dia para treinar aquela inteligência artificial. Então, nós seres humanos conseguimos capturar dados muito mais barato e muito mais rápido que uma IA. Agora, como a gente vai usar esses dados para continuar sendo melhor que ela, eu digo que é uma questão de estratégia. É aquele dado, aquele olhar que a gente vai ter que ela não vai ter. Por exemplo, a IA vai fazer um projeto arquitetônico para um cliente. Legal, ela pode acertar 80%, porque ela pegou mais ou menos o briefing técnico lá de necessidades do cliente. Só que teve aquele café que o arquiteto tomou com o cliente, ou aquela visita que ele fez na casa e viu aquele quadro que estava lá e demonstrou algum traço da personalidade da pessoa, que a IA não sabe. E é aí que o arquiteto, por exemplo, vai trazer um olhar específico, porque ele tinha um dado que aquela IA não teve. Mas e não pode acontecer de cada vez ela ficar mais assertiva, capturar mais dados e aí ela passar desses 80%, sei lá, para 98%? Pode. Só que aí que está o X da questão também. Tem 2 pontos relacionados a isso. O primeiro é que isso envolve um custo. Aí a gente volta para aquela questão de viabilidade econômica, né? Tipo, tecnicamente já dá para fazer muita coisa e a gente poderia ser substituído em vários aspectos. Só que financeiramente é viável, faz sentido eu investir nisso aqui, porque como eu falei, a captura de dados é caro. Então, faz sentido para a organização investir naquilo financeiramente ou manter uma pessoa trabalhando. Então, isso é importante e vai acontecer. Só que tem um outro ponto também. A gente produz muitos dados. E a gente produz muitos dados de fontes diferentes. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem um contexto dentro da IA que a gente fala de IAs especialistas e IAs generalistas. As IAs generalistas, como por exemplo o ChatGPT, elas têm uma dificuldade maior de ser mais assertivas porque elas lidam com uma gama muito maior de dados. Agora, as especialistas, como por exemplo, pensa uma IA que ajuda a fazer diagnóstico de doença. Aí tu pensa, uma IA que faz diagnóstico de doença, ela é especialista. Só que tem uma IA que faz diagnóstico de câncer, ela é mais especialista ainda. E tu tem uma IA que faz diagnóstico de um câncer específico, câncer de estômago. Então o que acontece? Quanto mais tu especializa uma IA, aí de uma certa forma se torna mais barato para ela coletar dados e tu consegue tornar o processo mais eficiente. Só que ainda assim, um médico que trabalha, por exemplo, com diagnóstico de câncer e ele é especialista em estômago, ele ainda vai ter acesso a determinados dados que ela não vai ter. E é nessa hora que ele vai pegar um diagnóstico que a IA fez e vai conseguir trazer o olhar dele. Então, por isso que eu digo assim, a gente aprender a ser cada vez mais estratégico e valorizar a captura de dados que como ser humano a gente é capaz de fazer, isso vai nos tornar diferentes da tecnologia. Então, eu realmente incentivo todo mundo a sair de casa. Não sai agora, né, continua assistindo o podcast até o final, mas sai de casa, observa as coisas, porque isso vai nos tornar diferentes e
não substituíveis pela tecnologia. E se for sair de casa agora, dá um pause no vídeo, clica em se inscrever, que o editor já tá lá no fundo bem feliz que eu tô falando para se inscrever, né? Curte o vídeo, compartilha, comenta, manda um salve pro André, e aí sai, volta e depois dá play de novo. Exatamente. Mas sabe, André, enquanto tu falava, eu me lembrei de algumas coisas. Primeira delas, eu tava numa palestra, isso aí, não posso falar a idade, né? Não, eu tava numa palestra... Até o final a gente fala. Tava na palestra no tempo de faculdade, isso deveria ser o quê? 2015, 2016. 2016. E eu participava de um projeto de parte de automatizações para a saúde. E aí foi numa palestra de um cara da PUC de Porto Alegre, trouxe a um estudo que ele fez, uma IA que eles criaram, que acertava, se não me engano, era 80% de um determinado, acho que era câncer, determinado uma radiografia, né? E aí, muitas pessoas levantaram a mão e falaram, pô, mas só 70%? Aí um médico que estava lá levantou a mão e disse, não, mas esse diagnóstico aí, um olho bem treinado é 50%. Ou seja, ele criou alguma coisa que já não era para substituir o médico, e sim para entregar para o médico algo que mais refinado, para ir ele olhar em cima e depois dar o diagnóstico final. E aí tu imagina quantas radiografias tem para aquele médico ver. E com o tempo ele vai ficando com o olho cansado, vendo aquilo ali e vai acabando, né, perdendo essa precisão. Então já para ter uma triagem, digamos assim, né? Cara, sabe o que é legal disso que tu tá falando? Recentemente eu vi uma entrevista do CEO da JP Morgan, e ele falou um assunto meio que polêmico, mas faz sentido, que ele disse assim, a IA vai fazer a gente ter 3 dias de trabalho na semana. Vai fazer a nossa escala de trabalho reduzir, né? No contexto normal de 5 dias de trabalho, para 3 dias de trabalho, mais ou menos. E o que isso tem a ver com o que tu tá falando aí, que eu fiquei pensando? Cara, olha a redução de tempo que ela gera para uma determinada atividade. Então, pensa o quanto de tempo, realmente, a inteligência artificial pode reduzir em determinadas funções que a gente executa. E aí tem aquela frase que a gente fala, time is money, né? Tipo, tempo é dinheiro. Se vai reduzir tempo, vai reduzir custo. Então, se vai reduzir custo, vai tornar o processo mais eficiente. E, cara, tipo, se a gente leva 5 dias para fazer determinadas coisas hoje no trabalho, a gente pode realmente levar 4, 3 para fazer a mesma quantidade de coisas ou até mais. Ou, César ou André, eu não quero trabalhar 3 dias, eu quero trabalhar os 5. Beleza, só que daí tu vai conseguir fazer mais tarefas e vai ganhar mais em cima. Exatamente. Então, cara, assim, acho que tem muita coisa para vir pela frente que não se trata só quando a gente pensa, o que a IA vai fazer pela frente? Talvez a gente pense só no macro, assim, a gente pensa, vai ter uns robôs, vai ter umas coisas assim e tal. Mas, cara, ela vai modificar muito detalhe, assim, no nosso dia a dia de trabalho que hoje a gente talvez nem imagine, né? Tá, e aí, dito tudo isso, como que a gente pode fazer para ser um profissional inovador e se manter competitivo? Utilizando todas essas tecnologias. Lembra, eu falei que eu tinha feito design, né, na faculdade, contei essa historinha lá e tal. Eu fiz uma aula, uma das primeiras aulas do curso, antes de eu sair do curso, né, que foi sobre criatividade. E aí, claro que eu vou falar, a primeira coisa que eu vou falar aqui é pra gente se tornar cada vez mais criativo, mas quando eu fiz essa aula, uma coisa que todo mundo ficava, mas como é que a gente se torna criativo, como é que a gente é criativo e tal. E aí eu achei legal porque a professora, ela começou falando assim, olha gente, para começo de conversa, já quero quebrar um mito aqui. Muita gente acha que tem pessoas que são criativas e outras que não são criativas. Isso não é verdade. Porque a gente cria sem perceber. E a criação, tem aquela famosa frase, tem 2 versões dela, na verdade, pelo menos eu conheço 2 versões. Nada se cria, tudo se copia, e nada se cria, tudo se transforma, né? Cara, olha o que a gente tem aqui hoje disponível pra gente aqui, desde esse microfone e tudo que ele tem aqui, esse copo, a nossa roupa, essa mesa, tudo isso aqui tem elemento da natureza e tem elementos que foram criados em laboratórios, elementos sintéticos. Só que esses elementos sintéticos, eles também foram criados a partir de observações que a ciência fez dos elementos naturais. Então, se a gente for parar para ver, tudo de fato envolve uma junção de coisas. Tá, mas o que isso tem a ver com criatividade? Como é que eu vou ser criativo? Se a criatividade passa por juntar e unir elementos, se eu não conheço esses elementos.
E aí foi aí que ela quebrou esse paradigma de criatividade. A gente se torna criativo à medida que a gente começa a observar mais as coisas. E esse é um ponto que vem até num contraponto de como a gente está fazendo as coisas atualmente com tanta digitalização. Um dos passos para a gente se tornar mais criativos é justamente sair do digital às vezes. Porque o digital, ele traz padrões. A inteligência artificial, ela estuda padrões e analisa padrões e propõe padrões. Então, se a gente consome o tempo todo esses padrões, a gente vai reproduzir a mesma coisa. Agora, é quando, no mesmo dia, tu grava um podcast falando de um tema totalmente diferente do tema que a gente está falando agora. Eu, de manhã, estava gravando um treinamento sobre mapeamento de processo. E aí, daqui a pouco, eu saio daqui mais tarde, sei lá, vou dar uma volta aqui em Santo Antônio de Lisboa, vou num restaurante. Cara, são coisas diferentes que eu estou fazendo, que a minha mente está aqui recebendo informações. E daqui a pouco eu posso unir uma coisa que eu vi num lugar com uma coisa que eu vi em outro e criar uma coisa nova. Então, acho que o primeiro passo, cara, de habilidade para os profissionais do futuro é se tornar criativo. E como se tornar criativo? Sai um pouquinho do digital. Observa o que tem ao redor, começa a olhar elementos diferentes, até elementos do digital e do natural, para você criar uma coisa nova. E só para fechar esse tema, que dá um exemplo, em alguns vídeos que eu tenho produzido, tem até que eu fiz recentemente falando sobre que as profissões vão ser cada vez mais tecnológicas, e eu começo o vídeo imitando ali, não sei se alguns pegaram a referência, mas era o Bill Gates do lançamento do Windows, assim. E para eu pegar isso, eu fui assistir um filme antigo, né? Eu peguei uma referência de um filme antigo para eu poder produzir. Porque se eu ficasse só assistindo os vídeos da rede social, eu reproduziria o mesmo padrão que as pessoas estão fazendo na rede social. Então, uma dica que a minha esposa me deu foi muito legal. Ela, para de assistir os vídeos aí da rede social, senão tu vai reproduzir um padrão igual. O que eu faço? Vai assistir filme, vai assistir desenho, vai no museu, vai ver a arte de outras formas. E aí, o que eu estou fazendo agora? Quando eu vou produzir os meus vídeos, eu tento trazer elementos que estão fora do digital para dentro do digital. Então, é muito importante realmente a gente, como profissional do futuro, se tornar criativo. E uma forma de fazer isso é observando tudo que a gente puder, inclusive fora do digital. Então, para criar coisas para o digital, saia do digital, né? Descanse e ajude. Nossa, é uma ótima dica. Exatamente. E aí a cabeça, né? E, na verdade, não só por tu estar fazendo uma outra coisa, mas eu acho que a cabeça também descansa um pouco, né? A cabeça também. E César acabou de falar um outro ponto importante para profissionais do futuro. Saber descansar, cara. Já ouviu falar na expressão ócio criativo? Uhum. Cara... É eu lavando louça. Cara, é verdade. É o ócio criativo? Vou lavar uma louça, vou tomar um banho, vou fazer qualquer coisa. Era assim. Tive essa ideia. Não sei o quê. Muito, 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 muito. Inclusive, agora que tu falaste isso, tem uma coisa que acontece muito também. Eu acho que não só na nossa área de computação, de programação, mas às vezes a gente está querendo resolver um bug. Aí tu pega, cara, não estou conseguindo, eu vou conversar com alguém. Aí tu vai lá, conversa com alguém. Aí quando tu chega para conversar com a pessoa, que tu começa a explicar para ela o problema, e na hora, agora já, tive uma ideia aqui, vou testar. E a pessoa basicamente só te ouviu ali. E eu acho muito que dar aula ou explicar alguma coisa faz tu... Acho não, isso acontece, né? Quando tu explica algo, tu tá também aprendendo. E isso me desbloqueia muito a minha cabeça, sabe? Tipo, eu tô te explicando alguma coisa, é assim. Aí já linka com outra coisa, é muito louco como o cérebro trabalha, né? Inclusive, isso que tu falou tem uma comprovação científica. Se não me engano, é cerca de 70% a 90% que a gente consegue reter de conhecimento daquilo que a gente ensina. Então, isso também é bem importante. Mas o que eu tava falando de ócio criativo, que tu comentou, basicamente é descansar, cara. A nossa mente, ela tá muito o tempo todo ali consumindo informação. A gente nunca consumiu tanta informação na humanidade, cara. A gente está o tempo todo ali com o celular e a gente se sente, ao mesmo tempo que a gente nunca se sente sozinho, assim, não digo nunca, mas assim, a gente se sente o tempo todo conectado. Esse fato de sentir o tempo todo conectado, que de uma certa forma tem seu ponto bom, mas também é ruim, cara. Porque a gente não desconecta e a nossa mente não descansa para produzir coisas novas.
E o descanso, cara, até para fazer pão é importante, né? Tu gosta, né? Não sei se tu gosta de cozinhar, mas tu vai fazer pão, tu coloca o fermento ali, cara, tu tem que deixar a massa descansando para ela poder crescer. Existe um processo natural ali, explicável cientificamente. Não pode acelerar esse tipo de coisa. Exatamente. Então, uma outra dica é descansa. Descansa a mente, às vezes, é importante também. E, André, infelizmente a gente está quase chegando ao final do nosso episódio, mas eu queria que tu, né, desse uma dica, abrisse os olhos da galera que está iniciando na programação hoje, sobre o que é esse mundo de inovação e quais os cuidados que a pessoa tem que ter, sabe? Se a pessoa tem que ficar mais acelerada, se tem que estudar devagarinho, se tem que se respeitar. O que tu diria para quem está iniciando hoje no mundo, não só na programação, mas na tecnologia como em geral? Como a gente falou de inovação, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar quando a gente fala de inovação, porque parece sempre que é algo mirabolante, ou só quem trabalha com isso pode falar e tal. Mas eu costumo falar que inovação é você resolver problemas de forma criativa. E aí a gente comentou ainda agora como ser criativo, observar, sair de casa, sair do digital, olhar coisas diferentes, conectar coisas diferentes para criar uma coisa nova. Então, resolver problemas de forma criativa é ser inovador. E a inteligência artificial, ela está estudando o que a gente criou. Se a gente continuar observando coisas diferentes, juntando esses elementos e propondo coisas que, inclusive, fazem sentido para o ser humano, porque ainda tem isso. Aí, às vezes, ela propõe uma coisa e a gente vai olhar, não tem nada a ver isso aqui que tu escreveu, né? A gente vai, em qualquer profissão, ser um profissional do futuro. Então, se você está começando a estudar agora na área de programação ou qualquer outra profissão, se torne cada vez mais uma pessoa criativa, observando o mundo, diversas coisas saindo do digital e resolvendo problemas de forma criativa. Então, quem conseguir continuar resolvendo problemas, propor resolução de problemas de uma forma diferente e que seja até melhor do que a que era antes, vai continuar se destacando no mercado de trabalho. Show de bola. André, quero mais uma vez te agradecer por ter vindo aqui, topado, né, conversar um pouquinho com a gente. As câmeras são suas, eu gostaria de saber se tu tem algum recado, alguma coisa para mandar para tua esposa, para o teu cachorro ou para quem está nos assistindo, fica à vontade, divulgar também tuas redes aí, eu sei que tu faz um belíssimo trabalho. Show de bola. Cara, eu acho que o pessoal tá curioso para saber a tua idade agora, que tu falou no começo, 26. Não falou... 26, ó, o pessoal tá vendo agora já sabe, o César tem 26 anos. Eu também agora não vou falar a minha. Pra sacanear. Pois o Helder vai colocar na tela. Vai colocar? O Helder é o editor, tá? Ai, cara, essa edição ninguém escapa, né? Mas, gente, não só agradecer realmente aí a participação aqui no Lab Show. Eu tenho acompanhado bastante e se tornado cada vez mais parceiro aí de vocês. A gente está na mesma causa de formar pessoas para o futuro do trabalho. Então, se vocês têm interesse nesse tema, já sigam lá o Lab 365, o Senai. Me sigam lá também. Ele vai colocar aqui, né? @o Personaltech com H no final. A gente coloca aqui também. E é isso, gente. Obrigado. E com uma frase que eu gosto de falar muito, pessoal, lá nos vídeos que eu tenho feito, vejo vocês no futuro. Show de bola. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com esse belíssimo episódio. Espero que tenham gostado. André, uma última coisa. Vamos falar para quem chegou até o final desse episódio. Coloca aí nos comentários o Personaltech, para a gente saber que a galera chegou até o final aqui. Coloca o Personaltech. Show de bola. Então, pessoal, muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Um abraço e até a próxima.